Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse trabalho multidisciplinar, né, que a gente está fazendo, envolvendo a disciplina de Educação Física, Matemática, Artes e Português, tá? Em Artes, a gente vai ficar com a capa do trabalho e com o tabuleiro para o jogo. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma ideia só, tá? De como vocês vão fazer a capa para o trabalho de vocês. Se vocês quiserem decorar, colocar algum desenho também, desde que não seja uma coisa muito chamativa, pode fazer também, tá? Mas sigam essas etapas que estão ali, tá? O nome da escola, dos professores, a disciplina, a turma, o nome de vocês, o título do trabalho e lá embaixo a cidade e a data, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês como fazer o tabuleiro para o jogo, tá? Que é bem simples também. Vocês vão pegar duas folhas, se não tiver folha ofício, pode recortar, pegar a folha do caderno de desenho mesmo, tá? Vão passar um pouquinho de cola, só vou fazer de exemplo para vocês, tá? Passa um pouquinho de cola, cola as duas folhas, tá? Juntas. Vocês vão pegar a régua de vocês e medir, tá? Que não dá de ver muito bem, mas vamos ver se dá para ver assim. E medir, tá? Vocês vão fazer ali daí um quadrado de 30 por 30. Depois que as folhas estiverem coladas, vocês vão medir. Ah, deu o tamanho de uma régua ali em cima, tá? Vocês vão cortar essa parte aqui que sobrou da folha. Assim, a nossa folha já tem 30 centímetros. Então, vou mostrar para vocês como vai ficar, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Um quadrado de 30 centímetros, tá? Com as duas folhas emendadas, tá? O meu ficou a emenda da folha aqui, ó. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer os quadradinhos pro tabuleiro, tá? Como é que vai funcionar? Assim, ó. Coloca a régua ali, vai ficar de 30 por 30 centímetros, certinho, o quadrado de vocês. E vocês vão riscar, tá? Risca ali, ó. No 3, no 6, no 9, no 12, no 15, no 18, no 21, no 24 e no 27. Riscou desse lado, vira, risca do outro também nesses números que eu falei, tá? E daí depois vocês vão pegar, fazer primeiro com o lápis, né? Risca as linhas, risca do outro lado também as linhas. E depois passa uma canetinha, caneta ou canetão para fazer o tabuleiro, tá? Vai ficar maior que uma folha, então na hora que vocês forem, para quem não tem internet, na hora que for entregar na escola, né? Dobrem ele para ficar bonitinho, né? Sem amassar. E é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a como montar o tabuleiro para ele ficar bem retinho, tá? Podem me perguntar. Esse é o nosso trabalho de português. Ele vai valer nota. Olha o cabeçalho como é para ser feito, passo a passo. Daí é uma atividade de ensino à distância, trabalho avaliativo. É um trabalho multidisciplinar, envolvendo a matéria de português, matemática, artes e educação física. Para início, vocês devem fazer o cabeçalho, valendo nota para a matéria de português. Daí tem a regra do jogo, o tabuleiro, o jogo de educação física, operações matemáticas. O aluno deverá fazer um texto explicando passo a passo a confecção do jogo, como foi o jogo, o resultado do jogo, uma conclusão. Isso está valendo nota para a matéria de português. Eu vou explicar para vocês como que vai ser aqui o nosso trabalho multidisciplinar. Ok? Vou explicar a parte de matemática. Cada professor vai explicar a sua parte, certo? O que eu vou esperar de vocês, como eu irei avaliar. Lembre-se que, embora vai ser um trabalho só entregue para as 4 disciplinas, você vai ter que postar para os 4 professores as mesmas fotos, ok? Para que eles possam fazer a avaliação deles, para que nós possamos fazer isso. Lembre-se que você pode tirar um 10 em matemática e um 8, 9 em português. Não é porque tirou uma nota em um que vai ser a mesma nota em outro. Cada professor vai fazer a sua avaliação. Ok? Então, o que fazer em matemática? A professora vai explicar como fazer a tabela.
tá? Vocês já viram aqui que a minha tabela, de acordo com a explicação da professora, não está certa, a minha está muito pequenininha, ok? Mas é só um rabisco que eu fiz. Nessa tabela, aí vai entrar as regras matemáticas para avaliação de matemática. O que você precisa fazer nessa tabela? Colocar frações. Além de frações, você precisa colocar no mínimo 10 números mistos. Lembra o que são números mistos? São aqueles números, então você precisa colocar, vamos colocar aqui primeira regrinha, 10 números mistos. O que são números mistos? Aquele que tem um número natural, número inteiro, e o número fracionário junto. Então, o que nós temos aqui, ó, 1 inteiro mais meio. 1 inteiro, meio. Ok? O que você precisa? Segunda regrinha. Segunda regrinha. Você precisa de pelo menos 6 números naturais. Você já sabe o que é naturais, eu não vou precisar te explicar. Ok? 6 números naturais. Depois desses 16 aí que são regras, você coloca a fração que você quiser. Certo? Você escolhe a sua fração. O exemplo aqui, o professor colocou os números mistos para ficar fácil de contar em outra cor, né? Para ficar assim mais nítido. O professor colocou aqui os números naturais, ó. Ok? Talvez você não enxergue muito bem. E aí você vai colocando fração, vai escolhendo os números. Vai colocando ali. Só que cuidado na hora de colocar essas frações, porque de acordo com a terceira regra que está impressa ali para vocês nas orientações para o trabalho, não pode ter frações. O professor está escrevendo para não dizer que não escutou. Não pode ter frações impróprias. Ok? Não pode ter frações impróprias. O que são frações impróprias? São aquelas frações cujo numerador é maior que o denominador. Exemplo, se você enxergar aqui, você vai ver que o professor colocou uma fração imprópria aqui ó, 7/6. Isso não pode acontecer, o número de cima é maior que o de baixo. Isso faz com que seja uma fração imprópria e vai ser descontado ponto se aparecer. Se você quiser isso aqui, você tem que fazer em número misto. 1 inteiro e 1/6. É a mesma coisa que 7/6. Ok? Então, aqui nesses quadradinhos, o professor vai olhar um por um. Não pode ter frações impróprias. Certo? Aí você vai começar a jogar. Aí você está jogando aí com teu pai, com a tua mãe, vovô, tia, cachorro, gato, com todo mundo aí da família. Aí o professor vai dar as regras do jogo da parte de educação física, eu vou dar da parte de matemática. Você vai jogar as duas bolinhas, eu vou jogar 2 dadinhos. Ok? E vai anotar os números que ele caiu em cima. 5/8, 5/8 e 9/12. E 9/12. Aí você viu ali nas regrinhas também que estão impressas, que você precisa fazer pelo menos 5 delas, as 5 primeiras, é mais ou menos adição ou subtração. Ok? Você escolhe. Mas tem que ter adição e subtração. Se você gosta mais de somar, você faz 4 de mais. E uma de menos. Vai ter que ter uma de menos. Ok? Certo? Então você vai fazer esse resultado aqui. Aí quando você fazer essa continha, outra regrinha que está lá é que você precisa deixar o resultado na forma irredutível. Ok? Se for uma fração imprópria, você também não pode deixar ela como resposta, você tem que transformar em forma de fração mista, né? Número misto, certo? As 5 próximas, das 6 até a 10, é multiplicação e divisão. Novamente, gosta mais de multiplicação? Faz 4 de multiplicação, mas uma tem que ser de divisão. Tem que aparecer as 4 operações do trabalho. Você joga a bolinha, um caiu aqui, o outro saiu do tabuleiro, saiu de novo e pum, pronto. Aí, ó, que legal, não peguei nenhum número misto, vai ficar fácil para mim assim. 4/5. 4/5 por 4/9. 4/9. O professor vai fazer de multiplicação para você ver. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 9, 40 e... Quanto é 5 vezes 9, pessoal? 45. 16, 45 avos. Aí você vai ver se é possível
deixar na forma irredutível ou não, e vai continuar a continha. Então não se esqueça de registrar as frações tiradas no lançamento da bola, fazer as operações e deixá-la na forma irredutível, o resultado na forma irredutível ou em forma de número misto. Ok? Essas são as regras para matemática. A tua pontuação, tua nota será somado por, tá tudo escrito ali, para você não dizer que não está escrito que, como é que o professor me deu esse trabalho? Tem o porquê. Por que ele me deu essa nota? Tudo porque é explicadinho ali, ó. Por exemplo, se você fizer uma capa, um cabeçalho e um índice, conforme a professora de português orientou, além da nota que a professora de português vai te dar, eu vou te dar meio ponto na minha nota. Se você fizer todo o texto conforme a professora orientou, além dela dar a nota dela, eu vou te dar mais um ponto na minha nota. Ok? Se você fizer um trabalho caprichado, bem feitinho, bonitinho, colorido, coisa mais linda, você vai ganhar mais meio ponto na minha nota. Estou vendo tudo aqui para eu não mentir para você. Se você usar essas regras que o professor colocou aqui, a quantidade certa de número misto, de números naturais e frações impróprias, mais um ponto na minha nota, certo? Se você tiver criatividade, lembrando, esse trabalho aqui é uma ideia para você. Se você melhorar essa ideia com a sua criatividade, mais meio ponto na minha nota. Regra do jogo, se você seguir todas as regras e souber explicá-las no trabalho escrito, mais meio ponto. Aí as continhas de matemática, né? Ainda não está na continha de matemática? Não, ainda não. Você ainda vai ganhar mais um ponto aqui. Deixa eu ver do que é. Fui mexer aqui e sumiu tudo agora. Aqui, pontualidade, isso é importante. Entregou no prazo, um ponto. Só por entregar no prazo, um ponto. Olha aí que legal. E aí, agora a parte matemática, as operações aqui, as 10 continhas que você vai fazer, 4 pontos. Quando você somar tudo isso, você vai ver que você pode tirar 10. Mas atenção aos descontos. Se você atrasar uma semana, eu vou descontar um ponto da sua nota. Se você ia tirar 10, você só vai tirar 9. Se você atrasar 2 semanas, você vai tirar 8, 3, 7, assim vai. Cuidado para não ficar devendo nota, né? Acho que você não vai atrasar não, né? Vai entregar no prazo. Cada semana de atraso, 1 ponto a menos na sua nota. Desconto de 1 ponto. E erros de português, cada 5 erros de português, você vai ter desconto de 0,20, de 2 décimos. Ok? Então essa é a parte de matemática e bom trabalho para vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim conversar com vocês aqui um pouquinho essa semana sobre a nossa atividade multidisciplinar. Lembrando que ela está envolvendo 4 disciplinas, das quais os outros professores já estarão falando no vídeo. E nós temos que, inicialmente, confeccionar um tabuleiro, que a professora de artes estará explicando para vocês de que forma que vai acontecer a confecção desse tabuleiro. Eu trouxe um exemplo de tabuleiro aqui bem mais simples do que o que vocês terão que elaborar, mas só para vocês entenderem qual que é a proposta da disciplina de Educação Física. Então, o tabuleiro que eu trouxe é o seguinte: eu não quero que vocês levem em considerações os números que eu coloquei aqui, nem o tamanho do tabuleiro, medidas, nem nada. É só para vocês entenderem de que forma vai funcionar. Então, eu tenho aqui uma bolinha. Vamos supor que eu joguei uma bolinha, caiu num determinado ponto, joguei a segunda e caiu num outro quadradinho. Eu simulei uma conta de multiplicação aqui para vocês. Vamos imaginar que a primeira bolinha caiu no 5/8 e a segunda bolinha caiu no 2/9. O resultado dessa equação, então, ficou 10/72. Eu ainda consigo simplificar. O professor de matemática que vai estar explicando para vocês de que forma que acontecem essas contas. Mas enfim, o meu resultado final foi 5/36, o que significa que eu terei que fazer 5 exercícios e o meu adversário, ou seja, a pessoa que estiver jogando comigo, terá que fazer os 36 exercícios. Então vocês podem perceber que o adversário de vocês aí vai estar fazendo muito mais exercícios que vocês. Eu sugeri que na primeira etapa das aulas, ou seja, nas primeiras 5 contas que vocês tiverem, vocês farão então as flexões e as outras 5,
no caso sexta, sétima, oitava e nona, vocês estarão fazendo os polichinelos. Para quem não conseguir fazer as flexões direto com os pés no chão, vocês podem estar fazendo da seguinte forma: coloca os dois joelhos no chão, estica bem o tronco e faz as flexões. Então vamos imaginar que seu adversário esteja fazendo. São 36. 1, 2, até chegar no 36. Mas para quem conseguir fazer com o pé no chão, melhor ainda. Como assim? 1, 2, até chegar no final dos exercícios. E o polichinelo, então o polichinelo, o clássico que nós temos. Então, junta os braços, junta as pernas. Vamos lá. 1, 2, 3, até chegar no número de exercícios que você precisa fazer, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar. Valeu, abraço! Então, pessoal, a respeito dos exercícios feitos, lembrando então que o número de exercícios que a pessoa que está jogando vai fazer é equivalente ao numerador, certo? O númerozinho de cima da conta. E o adversário estará fazendo o número de exercícios equivalente ao número do denominador, ou seja, do númerozinho debaixo do resultado da nossa conta, correto? E mais uma coisinha, eu quero relembrar, assim como o professor de matemática já havia mencionado, que vocês precisam responder as mesmas coisas para as 4 disciplinas. Então lembre sempre de responder tanto em matemática como português, artes e educação física, beleza? Nos exercícios realizados na disciplina de educação física, vocês podem estar me mandando os vídeos pelo WhatsApp e, se possível, sempre coloquem uma fotinho lá no sistema, que também é uma forma de comprovar que vocês realizaram a atividade, beleza? E não esqueçam de responder o questionário de educação física, as 3 perguntinhas que nós temos lá.